Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Casos de Polícia e na presença da nossa delegada, a doutora Raquel Galinatti, que é mais do que parceira aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar de um caso muito triste, que na verdade começou como um desaparecimento, mas depois das investigações, agora se trata de um homicídio. Um jogador de futebol ele foi esquartejado no Mato Grosso do Sul, um jogador de apenas 19 anos, chamado Hugo Vinícius Scuni. Ele jogava no time de 7 quedas em competições estaduais e, inclusive, partes do seu corpo foram encontrados no rio Iguatemi, que fica a cerca de 15 quilômetros da cidade de 7 quedas, no próprio Mato Grosso do Sul. E durante as investigações, a polícia chegou até alguns nomes. Rúbia Joyce, que era namorada do jogador Hugo, ela foi detida. Danilo Alves, mais um suspeito de ter participado do crime, não foi localizado. E Cleiton Torres, um outro suspeito, foi detido e deu um depoimento muito importante, o qual vamos falar aqui, que inclusive através desse depoimento a polícia chega até esses restos mortais do jogador Hugo Vinícius. Mas antes de começarmos a falar do caso, como de costume, vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa polo preta com listras brancas, uma calça cinza, meia preta e sapato social preto. Estou sentado em uma cadeira preta. No centro do canal Operação Policial, uma mesinha de centro com 2 canecas. A nossa convidada, a delegada Raquel Galinatti, tem cabelos castanhos na altura do ombro, pele branca, está com um batom vermelho, veste uma blusa azul marinho, uma calça verde e um sapato de salto alto também azul marinho. Ela também está sentada em uma cadeira preta. E atrás de nós, 2 holofotes e uma grande televisão que ficam passando as informações do quadro Casos de Polícia. Agora sim, delegada, estamos prontos. Vamos falar desse caso bastante triste, que na verdade começa com um desaparecimento e mais para frente é considerado um homicídio. Delegada Raquel Galinatti, seja muito bem-vinda e já começa a contextualizar para a gente o que é o caso Hugo Vinícius. É uma situação de um crime bárbaro que envolve homicídio, envolve esquartejamento, ocultação de cadáver, envolve também um relacionamento amoroso, então a gente poderia falar também que tem alguns contextos a serem investigados em relação a esse envolvimento amoroso, porque até então a principal suspeita ali envolvida no crime é a namorada deste jogador de futebol. E é um caso que chama atenção pela idade, muito novo, já em um time profissional. Então é mais um caso, mais um crime em que, olhando todos os aspectos, como foi instrumentalizado para ser efetivado, a gente vê a crueldade, né, a ruindade, a perversidade no limite máximo que um ser humano pode ter. Só para a gente ambientalizar, quando tudo isso aconteceu, o jogador Hugo ele se torna desaparecido no dia 25 de junho e os restos mortais são encontrados entre domingo, dia 2 de julho, e segunda-feira, dia 3 de julho. E aí, doutora, eu já te pergunto, né? Todas essas partes do corpo que foram encontradas nesse rio Iguatemi trazem para a gente um cenário avassalador, assim, terrível, abjeto, né? Até meio macabro. Quais são as principais dificuldades da polícia ao investigar um caso desse, principalmente quando nós temos pedaços de um corpo dentro de um rio? Claro que a dificuldade é muito grande quando a gente tem o corpo esquartejado e abandonado em riachos, em córregos, né? Não é uma realidade tão grande dentro aqui da capital de São Paulo, mas a gente vê que o interior e até mesmo a Grande São Paulo ou outros estados. Aqui a gente tem pequenos córregos, né? Mas esses rios de proporção até que poderíamos falar de mar são em outras localidades. Mas antes de falarmos da dificuldade, o desaparecimento, as pessoas acreditam que quando existe um desaparecimento, alguns prazos devem ser respeitados antes da polícia ser acionada. E não existe prazo. O desaparecimento, houve ali uma mudança comportamental, uma mudança de hábito daquela pessoa que costuma estar em determinados locais, ou os familiares, principalmente são os familiares que percebem a ausência normal e habitual dessa pessoa, é necessário que acione a polícia. Por quê? Quanto mais próximo ao calor do crime,
ocorrido, mais fácil será, menos difícil será a identificação do crime, da materialidade do crime e da autoria deste crime. Ali, mesmo com esse jogador estar desaparecido, sem contato com seus familiares, houve um tempo também meio elástico para que a polícia fosse acionada. Então, é necessário a agilidade também para que a polícia seja acionada, porque, infelizmente, alguns casos de desaparecimento são, sim, relacionados a casos de sequestro, a casos de homicídio, a casos de crimes cruéis e bárbaros. Até mesmo esses sequestros relâmpagos, né, ultimamente. Eu tenho um episódio recente em que um casal ele desapareceu e também é comum esse desaparecimento, ele ser um desaparecimento temporário por alguma prática de alguma situação em que os familiares, em que essas pessoas não querem informar aos familiares. Esse casal, ele desapareceu, um prazo foi superior a 12 horas, a polícia foi acionada, imediatamente pela localização em que foi relatado, era uma situação de sequestro para relâmpago mesmo, para apropriação e transferências bancárias, numa região muito comum em que essas pessoas tomam um Boa Noite Cinderela colocados nos copos. E ali a gente identificou que havia também um sexo grupal desse casal com um travesti. E ali talvez a família não foi informada do que estava acontecendo. Sim, foram vítimas do Boa Noite Cinderela, mas não foi um crime mais grave, mais gravoso. Então, a gente tem várias situações para as pessoas terem desaparecido. Normalmente, não é algo tão grave, normalmente são situações em que as pessoas querem, sim, esconder atos que não querem que seus familiares ou amigos saibam, mas é importante que a polícia seja acionada. Não, e eu te questiono assim, ó. Quando que a polícia ela começa a tratar um desaparecimento como um possível homicídio num cenário que nós não temos testemunhas? Eu te questiono isso pelo fato de que aqui no canal a gente pega diversos casos de que no início era tratado como um desaparecimento, mas depois as respostas começam a aparecer e de fato aquele desaparecimento é um homicídio. Então como que a polícia trabalha para entender de fato, olha, isso aqui parece ser um desaparecimento? Não, isso aqui não parece ser um desaparecimento. Existe um mapeamento no setor DHPP, aqui quando a gente fala em estado de São Paulo, em todos os estados existe esse setor dos desaparecidos, e ali há uma varredura em hospitais, necrotérios, em todas as instituições em que a gente possa ter acesso da identificação de pessoas que foram encontradas não identificadas pelas características tanto físicas como de vestes. Então, existe, assim, um mapeamento. E ali, em determinada situação, claro que vai ser de acordo com cada caso concreto, de acordo com as informações fornecidas também pelos familiares, para que a polícia tenha uma linha de investigação. Depende do caso concreto. Nesse caso, a última informação que nós temos, que na verdade a família do Hugo teve, é que o rapaz teria passado na casa da sua ex-namorada e desde então não teria sido mais visto, né? Aí você acredita que, de fato, a colaboração das testemunhas é muito importante? Ou seja, a namorada do rapaz, o ex-namorado do rapaz, ela é indagada, provavelmente a polícia já começa a desconfiar de alguma coisa e, através dessa desconfiança, chega até outras partes. É fundamental. A linha cronológica ali sendo construída para percorrer o caminho até chegar àquele crime praticado é essencial. Com o máximo de informações que a polícia possa receber, muitas vezes essas informações podem estar colidentes, até mesmo porque o autor do crime pode querer dar informações para que haja uma confusão no caminho do crime, mas é fundamental para que a gente percorra ali todo o trajeto do crime até aquele crime ter sido praticado, que a gente tenha provas de todas as formas, testemunhais, de vestígios que foram deixados. Então é necessário sim informações, para que a gente tenha um caminho a ser percorrido. E a polícia chega até um rapaz que se chama Cleiton, e esse rapaz dá um depoimento muito importante à polícia, inclusive a polícia chega
até os restos mortais do Hugo através desse depoimento. E aí sim nós temos a colaboração de uma testemunha, né? Essa testemunha provavelmente pode ter participado do crime. Eu quero que você explique para a gente, doutora, como que fica a situação em responder a um crime quando existe um autor e um coautor. Ou seja, eu estou conjecturando um cenário aqui de que a ex-namorada do Hugo teria sido a mandante do crime, mas não a executora do crime. Ou seja, ela é uma coautora daquele fato. O que acontece nesse cenário? Responde como pelos mesmos atos praticados pelo criminoso, a coautoria, no caso. Ela ter sido a mandante, a autora intelectual deste crime, faz com que ela tenha a responsabilidade criminal pelos mesmos atos praticados pelo criminoso, por aquele que executou. Ou seja, mesmo se tinha 1, 2, 3, 4 ou 10 pessoas, sendo coautores ou mandantes ou executores, todos eles respondem pela mesma prática. Pela prática dos seus crimes. Certo, mas no caso de, por exemplo, ela tendo... é bom a gente falar que a gente está conjecturando cenários, tá? De que ela forçou alguém a um ato ou que ela contratou alguém a um ato e esse rapaz, seja ele o Cleiton ou outro rapaz que também está sendo tratado como suspeito, que é o Danilo, que esses dois rapazes tenham sido os executores do crime e acabaram esquartejando o rapaz e ocultando o cadáver, esquartejando o Hugo e ocultando o cadáver do Hugo. Ela também responderia pela ocultação de cadáver? Ela responde por todo o contexto, inclusive, na minha opinião, ela deve responder por esses atos que são mais cruéis, que o motivo torpe, que, claro, ultrapassa a execução do homicídio simples. Uhum. E a ocultação de cadáver, sim, porque ela está fazendo parte dessa gama criminosa. Então, na minha opinião, ela deve responder se o mandante ele é comprovadamente mandante de um crime, ele deve responder pelo crime praticado. Certo. A polícia acredita que esse foi um crime premeditado, de acordo com as informações, todos os detalhes, como foi encontrado, enfim, né, de já saber que esse rapaz tinha um relacionamento com essa ex-namorada. Você também acredita que esse crime foi premeditado? Todo crime que ocorre A gente não pode generalizar, mas na maior parte dos crimes em que há uma associação criminosa, outras pessoas envolvidas, claro que existe um prévio acordo para que esse crime seja praticado. Então, a gente fala não só numa associação, dependendo do número de pessoas que praticam o crime, como também todo aquele caminho intercrimes, previamente, que é a fase da cogitação, da preparação, dos atos preparatórios daquele crime, já combinados. E nisso, sim, caracteriza um crime, um ato premeditado, que são crimes premeditados, que qualificam e agravam ainda mais os crimes. Houve um planejamento estratégico, inclusive, para a prática do crime, quando ele é previamente. Na maior parte, né, a gente não pode generalizar, existem crimes de impulso praticados, multitudinários, praticados simultaneamente, sem um prévio acordo verbal, mas até tácito, pode ser que a gente até consiga caracterizar um dolo intencional prévio. Mas, normalmente, sim, há uma conversa, há um acordo estabelecido e um caminho ali de planejamento, aqueles atos preparatórios até a prática do crime. Eu até hoje não peguei nenhum caso no canal de que uma vítima tenha sido esquartejada e que esse crime não foi premeditado. Ainda mais esquartejado jogado num rio, ou seja, num local que esses criminosos já sabiam, né, tinham plena certeza de que o fato de encontrar esse corpo seria muito difícil, né? E se a polícia ainda não chega até essa testemunha acaba não relatando algumas coisas, talvez pedaços desse corpo não teriam sido encontrados até hoje, né? Existem crimes, é muito difícil realmente, eu concordo com você, mas crimes de ímpeto, que são crimes de explosão, de oportunidade, em que não havia uma premeditação da execução do outro. De repente, ultrapassou essa esfera, houve execução, o homicídio qualificado, e aí a brilhante ideia
de esconder e ocultar o cadáver. Mas realmente é muito mais difícil. Geralmente esses crimes de execução, eles são planejados previamente. E se a gente pudesse também desenhar... Nem que se não for de forma profissional, é um planejamento pífio, como a maioria dos planejamentos criminosos são, um planejamento bem amador, bem realmente caricato, em que, claro, que a polícia irá identificar sem o menor obstáculo, sem a menor dificuldade, mesmo assim um planejamento existe. E doutora, visando todas essas informações que você me traz, e mais uma vez levantando hipóteses, na sua opinião, qual pode ter sido a motivação desse crime? Levando em consideração os suspeitos que nós temos até agora, que é a ex-namorada do rapaz, a ex-namorada do Hugo e esses dois outros rapazes. É bem difícil, justamente por eu não ter mais elementos que possam realmente dar alguma dedução concreta a respeito. Mas, normalmente, crimes que envolvem duas pessoas que se relacionam, elas estão atreladas a ciúme, a possessão, a términos. Quando a gente fala, este crime é o contrário, a gente está falando de uma mulher que pode ter matado um homem. Geralmente, quando o homem mata a mulher em crimes passionais, né, que envolve um contexto ali de relação, quase 85% desses crimes ocorrem fatais de execução quando há um término do relacionamento. Então, pode ser um fator inverso, né, quando a gente fala o contrário. Quando a mulher termina com o homem, quase 85% dos homicídios, dos feminicídios são praticados nesse término, quando ela rompe o relacionamento. Pode também ser uma hipótese. Pode ser hipótese que envolva uma situação em que esta mulher queria surrupiar economicamente, se apropriar economicamente de bens, tanto móveis como imóveis. Fica mais difícil, né, a configuração, porque ela era apenas uma namorada, mas uma tentativa de se apropriar de bens. Então, uma série de conjecturas podem ser suscitadas, e aqui o que a gente está falando são o que normalmente ocorre em crimes dessa situação. Certo. Doutora, aqui a gente tem um trabalho exemplar, eu vou dizer assim, que envolve uma operação conjunta, né? Ou seja, Corpo de Bombeiros, junto com a Patrulha Rural, Polícia Civil, Polícia Militar e a DEFRON, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira. Desenha pra gente um pouquinho desse cenário e como que funciona esse trabalho em conjunto das autoridades. É um trabalho de cooperação, centro de controle e comando numa determinada ação. A gente vê que de volta e meia nós temos essa integração das forças policiais, no caso interestadual, federal, até mesmo municipal, para que a gente possa ali, cada um dentro das suas atribuições legais, dentro da sua esfera de competência, de execução, sem usurpar ou ultrapassar as suas esferas legais, de prerrogativas funcionais, e com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, que é identificar o autor do crime, porque a materialidade já é existente. Mas seria mais importante. A gente tem o Ministério da Justiça e Segurança, que volta e meia faz congloba investigações simultâneas com repercussão nacional, que os estados ocorrem. Por exemplo, a gente já viu operações de combate à pedofilia, operações de combate à violência contra a mulher, que vários mandados de busca e apreensão, mandados de prisão são cumpridos, mas seria importante que fosse mais corriqueira esse intercâmbio, né, de trabalho técnico policial, para que a gente conseguisse cercar cada vez mais a vida da bandidagem. E quando a gente tem um cenário que envolve mais de um suspeito, operações de busca e apreensão fazem sentido? Sim, com certeza. Interceptação telefônica, todo o conjunto ali instrumental que a gente pode utilizar dentro da legalidade para que a gente identifique qual foi realmente o fato ocorrido, o crime, como esse crime ocorreu. Vou te trazer mais uma informação. Há relatos de que quem diz que há um outro envolvido no caso é o próprio pai da ex-namorada, o pai da Rúbia, que é essa moça que é suspeita,
e está detida. Ele quem diz aos policiais que o Cleiton estava envolvido. Então a polícia chega até esse homem através de um depoimento do pai da principal suspeita que envolve a morte do Hugo Vinícius. Você que atuou de frente em diversas investigações, na linha de frente da Polícia Civil, como que a polícia trabalha para encontrar essas informações em pessoas que normalmente nem estão sendo investigadas ou que nem poderiam ter qualquer envolvimento com aquele crime? Não, mas aí é quando a gente fala das provas testemunhais. A gente tem uma premissa basilar, né, no direito penal, no constitucional, que todos são inocentes até que se prove o contrário. Por enquanto, todos as testemunhas ali, os depoimentos são colhidos num contexto, numa roupagem de prova testemunhal. Mas se de repente uma testemunha ela se transforma e passa a ser suspeita, pode ser até indiciada ou identificada ali essa testemunha que sai da esfera só de informações, mas também para ser configurada também um criminoso, né? Um autor do crime. 8 partes do corpo do Hugo foram recolhidas de dentro desse rio, o rio Iguatemi, lá no Mato Grosso do Sul. E agora, o que acontece? Qual é a materialidade que a polícia já tem para dizer que, de fato, essas pessoas suspeitas podem sim ser denunciadas num futuro próximo? O fato de termos o corpo ou instrumentos do crime não ligam aos suspeitos. Outras informações, outras provas, elas devem permear para que assim a decisão e a conclusão das investigações deem o respaldo para que, de forma a ter certeza de que aquele foi o autor do crime, para que erros não sejam cometidos. E quais são essas informações, doutoras? Também depende de cada caso concreto. Depende das provas que estão disponíveis. Muitas vezes existem crimes com provas vastas disponíveis, tanto ambientais, gravações, tecnológicas, testemunhais, vestígios, materiais, digitais, são inúmeras provas. E existem crimes, sim, que são escassos em produção. As provas a serem colhidas, elas devem percorrer, claro, sempre dentro da técnica de polícia técnico-científica, os atos de investigação, mas a gente não tem como bater um martelo e falar tais provas vão condicionar a que consigamos identificar o autor do crime. Não, depende e varia. É uma variável não só no âmbito das provas que podem auxiliar essas investigações, das provas que foram produzidas ou que são existentes. Então, a gente tem uma gama muito grande ali de multifatores, né, para a identificação. E mesmo com todas essas informações, eu fico imaginando agora a dificuldade da polícia, mesmo em relação a tempo, para conseguir trazer uma resposta mais célere possível. Porque a partir do momento que você acha partes do corpo de uma pessoa dentro de um rio, e não necessariamente essas evidências ligam aos principais suspeitos, há uma dificuldade do trabalho policial, certo? Não, a gente já tem ali um caminho a ser percorrido, né? Porque já se identificou a materialidade, o corpo foi encontrado, já se sabe quais foram os instrumentos utilizados, a perícia com certeza, o legista vai saber quais foram as lacerações, os cortes, quais instrumentos pérfuro-cortantes foram utilizados, e aí é um caminho a ser feito. Quem tinha acesso a esses instrumentos, claro que é um caminho que já é um passo muito grande, as investigações já estão aí, eu posso até configurar como avançadas, quando a gente encontra a materialidade. Certo. Essas respostas periciais, respostas do médico legista, elas demoram quanto tempo mais ou menos após a identificação do corpo? Também depende. Depende de cada estado, de cada contingente policial, da celeridade em que um caso midiático atende. Infelizmente, não temos estruturas nas polícias adequadas para que todos os casos sejam céleres e tenham a mesma atenção e um montante ali de contingente de policiais empenhados na elucidação dos crimes. Então, a gente também conta com uma variável quando a gente fala em prazos para a identificação.
Você acha que isso pode demorar quanto tempo, doutora, para a gente ter uma resposta mais ou menos do que aconteceu? Infelizmente, Léo, pode até que fique sem resposta. A gente não tem essa premissa como correta, como certa. Não são todas as investigações que temos uma resposta. Claro que a gente busca ao máximo uma resposta. E se a gente tivesse já como uma premissa certa, toda investigação deve ter uma resposta, teríamos muitas injustiças ali permeando os casos em que envolve crimes, casos bárbaros, porque a investigação, apesar do clamor midiático, do clamor social, do clamor político, ela não pode ser contaminada por sentimentos. Ela tem que ser técnica, tem que ser séria, dentro de todas as premissas legais, para que a gente não parta da necessidade de ter um culpado, apontar qualquer culpado. Então, é muito sério esse caminho percorrido e, infelizmente, não temos uma certeza de que esse caminho dará um resultado positivo, que é a identificação do criminoso. Certo. E, mais uma vez, conjecturando cenários, vamos supor que num futuro próximo nós tenhamos esses suspeitos como, de fato, autores desse crime. A quais crimes eles responderão? Diversos crimes. A gente pode colocar ali na emboscada, que foi o homicídio qualificado por motivo torpe, com ausência ali de defesa da vítima. São vários crimes, né? Pode ser até um possível sequestro, não se sabe se houve um crime sexual ou não, atos de tortura, ocultação de cadáver, associação criminosa, são vários crimes que podem ser ali tipificados. Recebo muitas essas perguntas aqui no canal, né? Há quanto tempo ele pode ser condenado, uma possível condenação? Visando esse caso aqui, doutor, e com todas essas informações e tendo como base, obviamente, um ato cruel, bárbaro, qual que você acha que pode ser a dosimetria dessa pena? Ela pode ultrapassar até 300 anos, mas o que a gente fala no período máximo que a pessoa hoje pode estar em um regime, em um cumprimento em regime fechado, 40 anos, mas se outros crimes foram descobertos, são outros processos ali em andamento. Mas a gente tem agora um prazo, um deadline ali de 40 anos. Que é a pena máxima legal. Pena máxima legal. Que ela foi ampliada. Antes eram 30 anos, hoje a foi gente ampliada no pacote anticrime de 2019, Exatamente. né? Certo. O que eu acho que mais importa aqui nesse caso, doutora, é que infelizmente a gente tem menos um jovem, né? Na verdade, é menos um jovem na nossa cidade, mas mais um jovem que é morto com sinais de crueldade. Isso aqui no canal a gente está lotado de casos assim. É impressionante o número de jovens que são mortos, que são esfaqueados, que são baleados e que acabam tendo seu destino ceifado, muitas vezes por motivos fúteis ou por conta de qualquer outro motivo que você não consiga aceitar. Porque é inaceitável isso. Você sabe que, como delegada de polícia, a gente tem o homicídio simples previsto ali no Código Penal, mas eu não consigo ver como simples a morte de alguém. Para mim, todo homicídio, ele é qualificado como torpe ou como fútil, ou como banal. Não existe um homicídio, na minha opinião, que não tenha uma qualificação. Eu não consigo vislumbrar como uma vida pode ser ceifada, pode ser extirpada de forma simples. Exato. E é muito bom a gente colocar aqui essa diferença, né? O homicídio simples tem uma pena e o homicídio qualificado tem outra pena, certo? Certo, mas eu não consigo exemplificar um homicídio que seja simples. É muito difícil. Matou por quê, né? Uma morte simples chega a ser esquisito mesmo. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação. Nosso canal aqui está de portas abertas. Eu gosto muito de conversar com você aqui no Caso de Polícia, porque é muito bom a gente conversar com quem já esteve ou ainda está na linha de frente das investigações. Então, você traz para a gente alguns detalhes que são riquíssimos e ajudam a gente a elucidar de alguma forma o que de fato aconteceu em determinado caso. Muito obrigado. Eu que agradeço e sempre pela seriedade ao abordar esses casos que são casos que revoltam tanto a sociedade, mas que é necessário que a gente fale para que a gente ilustre e para que, de repente, esses criminosos se sintam intimidados para a prática deles. Com certeza. Já dividimos bastante esse nosso cenário, mas eu confesso que eu prefiro quando a gente conversa de um crime que, na verdade, não envolve uma vítima fatal. Sim. Que é um pouco mais simples em relação até a gente aceitar, né? Um tipo de crime que não mata ninguém, que nenhum jovem tem sua vida ceifada, mas, enfim, nós temos que trazer todos os tipos de crimes que acontecem e hoje trouxemos aqui um de homicídio. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Gente, hoje eu conversei com a doutora Raquel Galinatti, ela que é delegada de Polícia Civil, e nós trouxemos aqui detalhes sobre o jogador esquartejado no Mato Grosso do Sul. O jogador que é Hugo Vinícius Scuni, de apenas 19 anos de idade, não era um jogador muito conhecido, não era famoso, mas nós temos aqui mais um caso de um jovem que tem a sua vida ceifada, o seu destino interrompido. Ele jogava no time de Sete Quedas em competições estaduais, era um jogador profissional. Ele ficou desaparecido desde o dia 25 de junho e entre o dia 2 e 3 de julho, um domingo e uma segunda-feira, partes do seu corpo, 8 partes do seu corpo, incluindo parte da cabeça, do tórax, enfim, foram encontrados no rio Iguatemi. Esse rio ele fica a cerca de 15 quilômetros da cidade de Sete Quedas, ali no Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, digo e repito, nessa história nós temos 3 suspeitos. A Rúbia Joyce, que é ex-namorada do Hugo, está detida. O Danilo Alves, que é suspeito e ainda não foi localizado e nem se entregou à polícia, uma vez que nós já temos um mandado de prisão expedido. E o Cleiton Torres, que é um suspeito, está detido e deu um depoimento super importante em relação a onde estava o corpo, onde foi colocado, abandonado o corpo do jogador Hugo Vinícius. Fica aqui o meu abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação, traremos novidades a esse caso em breve, e se Deus quiser, em breve, que teremos mais respostas da investigação policial, uma investigação que está sendo muito bem conduzida. Toda essa história aqui contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, Patrulha Rural, Polícia Militar e Polícia Civil. Então, elas se unem e fazem essa operação conjunta para trazer mais respostas sobre o caso Hugo Vinícius. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como nosso e-mail op@medialand.com.br. O que vocês precisarem da gente, nós estamos à disposição. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.